Ontem mesmo estávamos entrevistando aqui o ministro do GSI e ele diz que a influência de Bolsonaro no 8 de janeiro ela é clara e muito fácil de ser identificada. Há algum receio de que Bolsonaro responda pelo 8 de janeiro, deputado? Na verdade, não é isso que diz o governo, né? A antiga oposição e atual governo que se refere ao presidente Bolsonaro como um dos responsáveis pelo 8 de janeiro, e óbvio que é tudo narrativa. Eles querem, de qualquer forma, criminalizar o presidente, tirá-lo da jogada eleitoral, do processo eleitoral de 2026 de certa forma, culpar o presidente e seus apoiadores pelos atos do 8 de janeiro. O presidente está muito tranquilo, nós estamos também realmente muito tranquilos. É óbvio que nós sabemos que há toda uma mobilização de diversos setores, inclusive do judiciário, para torná-lo inelegível, porque ele é uma ameaça ao establishment, uma ameaça à esquerda, é o único que tem as condições de fazer um enfrentamento contra o atual presidente, embora ele já esteja muito desgastado, o atual presidente, por tantas lambanças que vem cometendo, mas o presidente não teve nenhuma relação com os atos do 8 de janeiro. Foram manifestantes que se reuniram de acordo com o que diz nossa Constituição, que podem se manifestar. Os protestos eram contra o governo, inclusive teve apoio de muitos parlamentares quando souberam que era atos contra o atual governo e não tiveram nenhuma intenção de fazer qualquer incentivo ao vandalismo, à depredação. Quem tinha conhecimento sobre isso era o GSI, era a Flávio Dino, a Polícia Federal, que já havia comunicado a Flávio Dino sobre isso. Até então era apenas uma manifestação, um protesto contra o atual governo, contra a falta de transparência das eleições, a interferência que houve por parte do judiciário no processo eleitoral. E o presidente Jair Bolsonaro apoiava, obviamente, um protesto contra o atual governo e com todas essas pautas, mas jamais teve nenhuma responsabilização pelos fatos que ocorreram, fatos gravíssimos, fatos que todos nós repudiamos. Ninguém apoia vandalismo, ninguém apoia a depredação de prédios públicos. Esses que fizeram isso devem ser responsabilizados. Aqueles que não fizeram e que estavam lá protestando contra o governo, que saíram de suas casas somente para fazer manifestações contrárias ao atual governo, eles não podem ser responsabilizados por isso. Por isso que a CPMI é tão Agora, válida nesse deputado, é que momento, para que a gente possa saber quem são os inocentes e os culpados. O conteúdo dessas manifestações, né, os cartazes, inclusive na frente dos quartéis, pedindo a intervenção federal, pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, e inclusive o ex-presidente Bolsonaro esteve num desses QGs no dia 24 de dezembro, que foi na véspera do Natal, inclusive. Isso também a oposição não, a situação, né? O governo diz que vai usar e esses dados também, as falas de Bolsonaro falando sobre que as pessoas deveriam lutar pelo país, e isso mostra, de certa maneira, que o presidente tinha alguma voz de comando, pelo menos a essas pessoas que estavam no QG, ou não, porque o presidente até esteve lá, né? Mas é o que eu te falei, eu acho que as pessoas elas podem se manifestar, elas podem protestar, não são todas, não eram todas que tinham esses pleitos, não eram todas que pediam intervenção federal. Óbvio que havia algumas pedindo essas coisas absurdas, como fechamento do Congresso Nacional, fechamento do STF, mas nós não podemos proibir que essas pessoas se manifestem. Muitas manifestações que nós vimos desde do Fora Dilma tinham pessoas que faziam esses pedidos absurdos, mas ninguém pode ser Deputado, responsabilizado por pessoas que às vezes são minoria e fazem esse tipo de pedidos absurdos. O presidente Bolsonaro, deputado, ele realmente ele esteve nesses locais, assim como muitos deputados foram, porque estavam protestando contra tudo o que aconteceu durante o processo eleitoral, contra o novo governo, que é um governo que já demonstrava que faria um desgoverno total e vem provando isso agora. Responsabilizar o presidente por não ter tomado uma decisão de falar com que as pessoas saíssem de frente dos quartéis, é desmobilizar pessoas que têm pleitos legítimos
e de protesto contra Mas o governo pleitos Lula. legítimos, intervenção Deputado, federal e fechamento do Supremo, que o senhor acabou de falar que isso é um absurdo. Não retirar essas pessoas que estavam manifestando algo que é ilegal e contra a democracia, porque eu acho que é isso que está sendo investigado, né? A gente não está nem aqui falando sobre opinião, a gente está falando sobre o conteúdo da investigação em si, né, deputado? Que é só para a gente não perder os fatos. E a questão é essa: os pedidos nessas manifestações, esses acampamentos nos quartéis, pediam a intervenção federal, queriam que os militares tomassem o poder, pediam o fechamento do Supremo Tribunal Federal, né? Não eram pedidos legítimos, né? Não eram todos, eu acabei de falar. Muitos estavam protestando contra o governo Lula. Eu vi diversos anúncios, por exemplo, o deputado André Não era o Fernandes, governo Lula ainda, deputado, era isso aqui a gente está falando ainda antes do governo. o senhor mesmo Assim, falou que estava protestando contra tudo o que ocorreu na eleição. O que ocorreu na eleição o senhor está dizendo que a eleição estava errada, que é a mesma coisa que o Bolsonaro tem dito, que houve fraude na eleição, que as urnas não são confiáveis e que por isso... Thales, eu não posso dizer que houve fraude, mas eu posso dizer que não houve transparência. Eu posso dizer que houve interferência do TSE nas questões que haviam nas eleições. Por exemplo, censura contra meios de comunicações como a Jovem Pan por dizer que o Lula não foi inocentado. Censura contra, por exemplo, deputados. Eu tive que excluir um tweet que eu disse que o Lula não foi inocentado. Então, foram, de fato, algumas interferências que fazem com que nós possamos nos manifestar com indignação desses acontecimentos da eleição. E todos que estavam lá tinham essa consciência, embora alguns fizessem pedidos absurdos. Mas não podemos contaminar toda uma manifestação porque alguém pedia a intervenção federal ou o fechamento do STF, que não nunca foi e nunca será o desejo nem do presidente Bolsonaro e nem de seus apoiadores deputados. Por falar em absurdo, na CPI, o que vocês estão defendendo é que houve ali uns protestos dos bolsonaristas, mas que o grande culpado seria o governo e não os bolsonaristas que invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso, o STF. O senhor acredita mesmo, sinceramente, que vai convencer a opinião pública de que os bolsonaristas não são culpados da invasão? Não, eu nunca afirmei isso. Como eu disse, quem estava lá protestando, de fato, era apoiador do presidente Bolsonaro, embora haja indícios de que havia infiltrados. Mas o que nós estamos aqui querendo com a CPMI, além de buscar... Deixa eu só continuar, só concluir a minha linha de raciocínio. O que nós queremos com a CPMI é a busca pela verdade dos fatos, porque muitas pessoas, de fato, estavam lá com esse ânimos, com essa intenção de fazer a invasão dos prédios federais, o quebra-quebra, e, de fato, fizeram. Muitas pessoas estavam apenas protestando e foram presas que nem gado, de uma forma desumana, assinando uma nota de culpa de copia e cola. E essas pessoas não podem ser responsabilizadas por isso. E o processo judiciário agora não está sendo correto com tudo isso. Não há respeito ao devido processo legal, à individualização das condutas e também temos que apurar a possível omissão dolosa do governo federal. Flávio Dino se eximiu de qualquer culpa nesse fato, dizendo que o policiamento cabia à Polícia Militar do Distrito Federal. E aí, Anderson Torres foi preso por ter se omitido nesse fato. Só que o policiamento, a segurança dos prédios federais, cabe sim ao governo federal, cabe à Polícia Federal e cabe ao GSI. E ele disse que não recebeu nenhum comunicado, ele disse que não recebeu nenhum comunicado que alertasse sobre aqueles riscos. Mas nós tivemos acesso a um relatório, a um ofício da Polícia Federal, às 6h23 da tarde, do dia 7 de janeiro, dizendo que ele deveria reforçar a guarda presidencial, reforçar o policiamento dos prédios federais, porque havia risco de depredação e vandalismo. E com uma riqueza de detalhes
do que os manifestantes estão querendo fazer. E ato contínuo, às 19 horas, o GSI determinou o esvaziamento da Guarda Presidencial, então, que eram de 36 militares que estavam lá no dia 7 de janeiro. E isso não sou eu que estou dizendo. O jornal O Globo, no dia 12 de janeiro, noticiou essa matéria, que houve um esvaziamento da Guarda Presidencial a partir do GSI. E aí houve o vazamento das imagens e vimos a participação do ex-ministro G. Dias no Palácio do Planalto, junto com manifestantes, tratando como se fossem amigos. Então, por favor, responde. O culpado é o governo? O governo tem sua parcela de culpa. Não estou dizendo que aqueles apoiadores que fizeram quebra-quebra não são culpados e têm que ser responsabilizados. Não queremos passar a mão na cabeça de ninguém. Quem fez vandalismo tem que pagar por isso, tem que ser responsabilizado. Quem não fez não pode ser responsabilizado. E o governo federal, por sua omissão dolosa, deve ser responsabilizado também. Temos que ter responsabilidade de todos e não somente de um lado. Ô, deputado, só para a gente encerrar, que eu sei que o senhor está com o tempo corrido aqui, a CPMI foi uma proposta justamente da oposição para a criação, o governo era contra, resolveu agora ser a favor, e tem maioria, né? Estão batalhando aí pela relatoria e também pela presidência. Já até entrevistei outros representantes do PL e que falam que realmente vão ter minoria. Diante de estar na minoria e agora a coisa ir para outro lado, foi um pouco tiro no pé essa CPMI? Pode acabar sendo um resultado negativo para o ex-presidente Bolsonaro? Alguns já têm falado disso nos bastidores, que estão até arrependidos de ter levantado essa bola da CPMI. O que o senhor acha? Eu acho que é muito prematuro para fazer esse diagnóstico, né? Nós estamos aí trabalhando nos bastidores, assim como o governo, que antes tinha uma estratégia de blindagem a partir do impedimento da instalação da CPMI, oferecendo 60 milhões de orçamento secreto, cargos de segundo e terceiro escalão, para que as pessoas retirassem as assinaturas. Com o vazamento das imagens, ficou inevitável, e agora eles querem tomar para si, sequestrar a CPMI, para que eles possam criar sua narrativa, blindar Lula e seus ministros e espiar, colocar como bode expiatório o G. Dias como se ele fosse o único que participou daquilo. E, obviamente, culpar o presidente Bolsonaro, seus apoiadores. Estão aí fazendo mudanças na composição das comissões, inclusive no Senado fizeram uma alteração no bloco para ganhar uma vaga a mais, mas nós também estamos trabalhando nos bastidores para que a gente consiga ter ao menos aí uma paridade de armas em número de cadeiras na CPMI, ter a nossa presidência respeitada, porque é nosso direito, porque o autor ele é do nosso partido. Não acredito que ele seja o melhor presidente, até porque haverá narrativas de que ele é investigado, ele também é um deputado mais novato. Acho que podemos indicar um outro deputado e ter o nosso relator para que a gente consiga ter uma CPMI... Já está um pouco certo que não vai ser o PL e a oposição que vai ter a relatoria nem a presidência, né? Não há nada definido nesse sentido, não. A relatoria... Vocês ainda estão brigando por isso. Da escolha da presidência. A partir da escolha da presidência, a definição da relatoria. E essa semana vai ser crucial para que a gente possa... confirmar tudo isso e concretizar os nossos planos para que a gente não deixe a CPMI ser sequestrada. Mudando um pouquinho de assunto, ontem teve a votação do projeto de combate às fake news, aqui a votação da urgência do projeto. E o presidente da Câmara, o Arthur Lira, acusou o PL de estar rompendo um acordo fechado na casa dele entre todos os líderes partidários de que fosse votado por aclamação. O senhor não teme que o fato de o Arthur Lira ter perdido a confiança no PL prejudique a oposição a partir de agora? Não, porque eu já conversei com o presidente Arthur Lira. Quem propôs esse acordo, inclusive, fui eu. E o acordo que nós propusemos foi o seguinte: ele tinha em mente que haveria uma obstrução por parte da oposição no PL da censura. Então, o que nós quisemos fazer? Que nós fizéssemos ontem a votação da urgência, ele queria simbólica, e logo em seguida, hoje, faria a votação do projeto em si. Então, eu propus que nós pudéssemos fazer a votação da urgência de forma nominal,
e o relatório seria entregue na quinta, e na terça que vem Ele votaríamos nega que isso tenha sido o projeto. assim. Ele disse que o acordo era que votaríamos nominal, mas todos nós votaríamos favoráveis à urgência. E foi um mal-entendido, porque, inclusive, outros líderes confirmaram o que nós dissemos. O líder o Alex Manete, o líder Áureo, o líder Adolfo, todos eles confirmaram esse nosso acordo. E eu já falei com ele de forma muito respeitosa que pode ter havido uma falha de comunicação, um equívoco. Olha, eu assisti a sessão, os líderes negaram. Não foram todos. O líder do Solidariedade, o líder do Cidadania, o líder Adolfo, que é do PSDB, que é da Federação, o líder Altineu e eu confirmamos essa nossa versão e jamais mentiria, não sou um descumpridor de compromissos, de acordo, assim como o presidente Arthur Lira não é. Por isso que a gente nunca faria isso de respeitando um acordo firmado no Colégio de Líderes. Deputado, muito obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui. Vamos aguardar a leitura, inclusive, da abertura da CPMI e vamos ver quais serão os caminhos. Muito obrigada. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, Fabíola, Thales, todos que nos acompanham.